noite. Estamos no programa Orumilá, 8ª edição. E se alguém perdeu as anteriores, é só chegar lá no YouTube, canal Bocada Forte, e conferir tudo que está acontecendo nesse programa maravilhoso. Iniciamos sempre agradecendo aos nossos mais velhos que abriram os caminhos para estarmos aqui. Agradecendo também aos nossos mais novos, que fazem com que a gente pense no futuro e em inovação. E agradecendo aos nossos pares, que é quem anda de mão dada com a gente nessa caminhada. Vamos iniciar então com alguns recadinhos, acessar o site do Bocada Forte, www.bocadaforte.com.br. Lá vocês têm tudo atualizado sobre a cultura hip hop, tem playlist também só com rap nacional, tem uma playlist especial que é a Elas no BF, que é uma ação afirmativa que estamos fazendo no Bocada Forte para que sejam publicados mais materiais de mulheres, né? Para encantar e trazer muito mais o nosso conhecimento aí dentro do site do Bocada Forte. Se tem alguma indicação ou quer mandar algum texto para a gente, é só acessar as nossas redes sociais e divulgar com a hashtag ElasNoBF ou mandar um e-mail para a gente no elasnobf@bocadaforte.com.br. E com todo o axé, recebemos hoje duas maravilhosas, uma que está estreando aí o nosso time de apresentadoras, de entrevistadoras, que é a Paula Santana. Paulinha, dá um alô, conta pra gente como é que é sair dos bastidores ali da produção e vir alimentar e agraciar a nossa rede aqui na Twitch TV. Oi, pessoal, tudo bem? É um tanto desesperador, né? Tá aqui desse lado agora, mas muito grata. E como disse a Lu já em alguns programas, a gente está aqui, né, para ocupar o lugar, porque se a gente não ocupa, outros irão ocupar. Então, agradecer a Lu pelo convite lá atrás, né? Ela me falou que ia ficar só lá do lado de trás, aí de repente vim para cá, estamos aqui. E ao pessoal do Bocada também, que abriu espaço aqui para o programa. Gratidão. Nessa 8ª edição, a gente recebe com toda axé Sabrina Matos. Sabrina, que é terapeuta ayurvédica e também instrutora de Kemetic Yoga. Sabrina tem um espaço que é o Namastê Terapias. Ela também é formada, tem especialização em terapias holísticas e ayurvédicas na Thai Massage, na Índia e Tailândia. Instrutora de Kemetic Yoga certificada pelo Yoga Skills de Chicago, realizado pela Casa de Maat Brasil. Quem quer saber muito sobre Kemetic Yoga pode acessar aí as redes sociais da Casa de Maat também. Instrutora de Hatha Yoga, certificada pelo Yogdan da Índia também. E paridora e coordenadora do Namastê Terapia. Seja bem-vinda, Sabrina. Fala um pouquinho mais para a gente sobre você. Bendita noite, axé, obrigada vocês pelo convite. E também, que nem com a Paula, né? A gente estava, ai, que aflição. Mas eu falei, bom, vamos trocar uma ideia, né? Na sala de casa, como a Lu sempre fala. Mas é uma oportunidade bem importante também, né? Para a gente divulgar o yoga africano, que é Kemetic Yoga. Então, apesar de ser algo um pouco desconfortável, né, meio tenso, assim, eu entendo como algo importante também de estar nessas plataformas, né, da gente divulgar. Além de mim, tem outros 37 instrutores e acho que é bem importante estar aqui falando sobre isso, sobre saúde, né, de uma maneira integral. Então, agradeço a você, Lu, a Bocada Forte, a Paulinha, e é um prazer estar aqui. A gente, nos bastidores, né, conversou um pouco sobre jornada, né? E aí a gente queria saber um pouquinho da sua jornada, Sá. Porque as pessoas acham, né, que olha o seu Instagram e vê lá, Sabrina cozinha, e assim, de uma variedade de alimentos, e tem também a prática da yoga e as posições, e todo mundo olha e acha que da noite para o dia estalou os dedos e já nasceu pronta, né? E a gente conversou um pouco sobre jornada aí, o que a gente aprende, né? O que a gente aprende de bom, mas o que a gente também aprende de ruim, e como a gente depois tenta ressignificar e como
caminho ele não é tão fácil assim, né? Então, a gente sabe que não nascemos prontas, tem toda uma construção. E a gente queria saber um pouquinho dessa sua jornada. Como é que foi encontrar a Ayurveda, o que é a Ayurveda e como é que foi se encontrar com o yoga e essa transformação toda na sua vida? Eu sou filha de Dona Nise e seu Tomé, né? De uma família bem grande da Zona Sul de São Paulo, da periferia de São Paulo. A gente nasceu, eu pelo menos nasci ali, os meus irmãos mais velhos, eles nasceram na Brasilândia e eu já nasci lá na Zona Sul, né? Vila São José, Faculdade José, aqui próximo do Grajaú. E nós somos em 9 no total, né? Uma família bem grande e muito junta, né? Muito unida. Então, desse lugar é que eu, na verdade, iniciei a minha jornada, eu acho que para fora um pouco desse universo, na real, no mercado publicitário, né? Meu primeiro trabalho, assim, onde eu fui conhecendo outras pessoas e o mundo, assim, de uma outra maneira, foi no mercado publicitário, que foi muito importante também, mas que também é bastante adoecedora, essa é a real, né? É um lugar que você acaba se confundindo muito entre o ser e ter, né? Porque a gente está lidando ali com coisas mas é quase que como vidas, né? E acaba sendo um job, ele acaba sendo mais importante do que a vida, né? Sim. Então eu trabalhei 11 anos no mercado publicitário e saí achando que talvez eu não tivesse outra. Sabe essa coisa que vem é tão intenso, assim, foi tão forte para mim sair daquele lugar. Mas ao mesmo tempo, quando eu pensava naquilo e olhava a minha situação, eu falava, nossa, eu estou fazendo uma loucura do tamanho do universo, né? Sair do mercado publicitário, eu já gostava muito dessa coisa do cuidar, né? Então, eu coordenava equipes, eu era coordenadora de produção, e eu estava sempre cuidando dos meninos, assim, eu tinha uma relação super boa com eles, quase que mãe, né? Então, quando eles estavam muito estressados, ela comprava uma coisinha para comer, sabe? Conversava, botava algumas coisas, falava umas bobagens. Você estava sempre tentando deixar eles o mais confortável possível. Então, o cuidar sempre foi uma coisa muito minha, assim, muito natural, né? E a partir desse momento, assim, quando eu já estava no mercado publicitário, achando que eu ia trabalhar com isso, me aposentar, e daí talvez trabalhar com alguma coisa das terapias, que eu já gostava muito disso, né? E aí eu falei, cara, vai ter que ser agora. Acho que não vai ser daqui 10, 15, 20 anos, não. E aí eu fui fazer um curso de massagem, né? Meu primeiro curso foi um curso de massagem. Eu, na verdade, fui para um spa, estava muito maluca, fui para o spa, encontrei uma naturóloga e eu estava estudando, iniciando o estudo de fisioterapia, e eu falei, nossa, existe isso, né? Alguma coisa que vai direto ali nas terapias holísticas, né? Integrativas. Eu falei, poxa, eu vou atrás disso. E aí fui primeiro fazer um curso de massagem, foi meu primeiro curso no Senac, assim, para eu entender, porque inclusive foi um conselho dessa naturóloga. Vai fazer um curso de massagem, tenta entender como é você nesse espaço de cuidar mesmo, né? Porque eu acho que tocar o outro é algo muito forte, assim, né? Então, se você se achar aí, talvez você se encaixe nisso. E aí foi, assim, meu primeiro passo para esse universo, de fato, né? Do autocuidado, assim, de cuidar do outro, né? Das terapias. E aí foi indo um curso depois do outro, continuei trabalhando na publicidade, e aí chegou uma hora que eu falei, acho que agora já dá. Fiquei, na verdade, 1 ano e meio assim nessa transição, com muita terapia para conseguir, né, sair desse lugar, porque existia também muita cobrança. O mercado publicitário é um mercado que tem um salário, né, assim, na média do mercado, que é atrativo, né? Assim, na verdade, se você colocar na ponta do lápis, para mim, pelo menos não era, mas a gente achava que era, né? Eu achava que era naquela época. E aí tem essa questão da família também, né? De olhar e ouvir algumas coisas do tipo, você é louca, vai trabalhar com massagem, vai deixar, né, um lugar que você pode ter, conseguir, né, mais ascensão e tal, salário melhor para ir trabalhar com massagem. Eu achava uma loucura mesmo. Eu ouvi e falava, nossa, você tem razão, mas dentro de mim era alguma coisa como, cara, assim, não tem outra opção, sabe? Você vai ter que. Eu tinha que sair dali. E então eu tinha uma certeza muito grande interna, mas era só muito interna,
que era difícil até explicar, assim, mas era... E eu acho que isso me move até hoje, assim, essa coisa que vai empurrando, assim, mesmo que você olhe e todo mundo fala, ih, tá maluca, né? Vai para onde agora? Mas eu vou Isso, seguindo romper, essa, né? né, essa fiscalidade. Rompeu e renasceu, e você renasceu de diversas formas, né? Porque você renasceu observando o seu corpo, né? Observando o seu íntimo, se autoconhecendo para um renascimento que de fato tivesse uma estrutura, né? Diferente do nosso primeiro nascimento, que é essa coisa que a gente sabe, né? Que tanto para quem está parindo como para quem está vindo ao mundo, é um romper com um laço muito forte, assim, e que a gente acredita em teoria recadacionista, mas a gente sabe o quanto é o impacto disso, de se chegar a um mundo novo, sem conhecer nada, sem saber nada, e às vezes a gente é recebido também, né? Os primeiros filhos são recebidos assim com o que é isso? Tem uma criança agora dentro da minha casa. Então, tudo isso vai moldando o nosso subconsciente. E aí, quando a gente passa a entender que a gente precisa desconstruir, construir, renascer dentro de um universo em que a gente pode ter a consciência desse renascimento, é uma outra vida, né? Eu vejo que você lida, inclusive, com a alimentação num outro lugar do que esse inicial que a gente tem. Total. Então, quando eu conheci a Ayurveda, na verdade, o Ayurveda é uma filosofia, né, indiana, assim, que na verdade mesmo, daí eu vou contar melhor para vocês, a gente sabe que as origens dessas filosofias, dessas ferramentas ancestrais também são africanas, né? Quando a gente estuda o Kemet, que é o que a gente estuda para poder trazer a teoria, né, a filosofia do yoga kemético, que é esse yoga africano, que vem, né, do continente africano, do Antigo Egito, ali do Vale do Rapi, né, do Antigo Nilo. Então, quando a gente olha isso, você fala, cara, isso é Ayurveda, né? Os caras já sabiam disso, assim como a gente olha e fala, eles já sabiam que era yoga, né? Então, mas o primeiro contato que eu tive foi com essa visão indiana, né? Dessa filosofia que é riquíssima, que está viva há mais de 5.000 anos ali, e eu estava muito mal, apesar de parecer bem, eu estava mal, né? Então, eu fazia exames, nos meus exames estava ótimo, mas eu já estava quase um ano, assim, com muito enjoo, muita dor de cabeça, crises de enxaqueca que me levavam quase que uma vez por semana por pronto-socorro, né? Então, falei, cara, não pode ser. Eu já trabalhava com as terapias, né? Estava iniciando, na verdade, foi logo, eu estava saindo da publicidade, indo para as terapias, fui atrás, né, dessa médica, e aí eu falei comigo, né, eu pensei, tudo que essa mulher fizer, falar, eu prometo que eu vou fazer. Se ela vai me garantir que eu vou ficar melhor, então... E aí você chega lá, né, uma conversa de umas 2 horas, assim, tentando entender... E é muito interessante porque ela me trouxe perguntas que eu não fazia ideia, né? E aí, nesse momento, eu vi que eu não sabia nada da minha rotina de fato, da minha alimentação, do meu corpo, né? Como é minhas fezes, minha urina, como que eu acordo de fato, quais são os meus horários, porque era uma vida tão frenética, assim, que você não consegue trazer essa observação, né? E bem diferente da medicina, da nossa medicina, né? Porque quando a gente vai no médico, o médico mal olha pra gente e já tá ali com o papelzinho anotando o que a gente vai precisar tomar, né? E aí é muito legal isso que você está trazendo, né? Que foram 2 horas de consulta e ela realmente te entendendo, né? Sim. O que ela me fez ali, na verdade, foi me dar uma lição de casa para falar, bom, agora você precisa saber como é isso, olha a tua língua, olha a tua pele, se ela fica ressecada durante todo o dia, como é a semana. Então, trazer essa observação mesmo, né? E, cara, foi incrível, assim, foi bem desafiador, porque ela tinha horário de acordar, horário de dormir, aquela coisa toda, né? E eu falei, tá, vamos lá. No terceiro dia, eu estava numa disposição que eu não tinha há muito tempo. E não foram tantas coisas, assim, que eu tive que mudar, né? Então, ela me trouxe algumas coisas ali para eu mudar na minha rotina. Enfim, a partir daí eu fiquei completamente apaixonada. E 1 ano, 2 anos depois eu fui estudar Ayurveda nessa mesma instituição, né, que é o Instituto Satya, em São Paulo, com a doutora Rosana. E foi maravilhoso, assim. A partir daí, de verdade, eu passei a ter consciência. Isso já tem mais de 10 anos.
E aí eu sempre brinco, né? Então não foi assim da noite para o dia. Desse momento foi quando eu comecei a tomar consciência da minha alimentação, a saber que eu comer o que a revista Boa Forma me falava, que era o que eu fazia, né? Como uma dieta, então queijo branco, um iogurte com... Aquilo estava me detonando e eu estava achando que eu estava abafando, né? E eu não percebia que aquilo me trazia azia. Olha que loucura, assim, tamanha falta de autoobservação mesmo, né? E aí, a partir disso, eu comecei a me olhar, né? Então, foram muitos passos de vai para frente, dá uns passos para trás, volta de novo, né? Porque são muitas coisas. O Ayurveda, ele traz para a gente uma observação não só de nós, mas do lugar em que a gente está. Então, como está o clima? Esse clima vai ter interferência na minha saúde, no meu bem-estar. Eu, por exemplo, estava em Jundiaí. Jundiaí tem um clima. Eu estou na Ilha Grande tem outro clima. Como é que eu vou reagir? Como o meu corpo vai reagir? Como a minha emoção vai reagir a esse espaço? Então, não é só observar a gente, mas observar muito o meio, né? Então, isso inclui a alimentação, a respiração, e os humores, né? Os elementos que cercam a gente e esse lugar. Então, o Ayurveda ele diz que a gente tem 5 elementos mais presentes, né? Que é água, terra, fogo, ar, espaço. Então, esses elementos, eles compõem a nossa existência. Eles estão em mim, estão no universo. E algumas vezes, além de eu ter um elemento, né? Alguns elementos mais latentes na minha constituição, né? No meu ser, eu também vou ter, de repente, mais influência do tempo, né? Por exemplo, no verão, a gente tem mais influência do calor, do fogo, do elemento fogo. Então, como é que eu, uma pessoa que tem o elemento terra mais presente, vou reagir no verão com o elemento fogo mais presente? Então, dá um trabalhinho, mas recompensa muito, assim, porque a gente começa a ter mais qualidade de vida, fazer escolhas melhores na alimentação, baseado nisso também. Então, é bem importante, assim, isso começa muito devagarzinho, assim, muito com auto-observação mesmo. Isso é bem importante a gente dizer. Hoje em dia a gente tem essa cultura do imediato, né? Você até citou quando a gente estava conversando uns dias aí atrás, que agora todo mundo se preocupando com a imunidade, vamos tomar o shot da imunidade às 6 horas. Aí tem a galera do suco detox, que acha que tomando um suco detox vai limpar tudo que você comeu em não sei quantos anos, né? Você tem uma alimentação durante 30 anos e aí em um mês você quer estar sem barriga, enfim, né? É bem ao contrário aí do que é o essencial, né? Da gente realmente se enxergar e ver o que faz bem pra gente, né? Porque nem tudo, às vezes pode ser que alguma coisa ou outra funciona, mas nem tudo vai funcionar, né? Nós somos pessoas diferentes, individuais, né? É isso mesmo. Quando você traz essa coisa do passinho, né? A gente teve a grande oportunidade, eu e a Paula, de fazer um curso que a Sabrina ministra, que é o Saúde Integral, que é Médica Yoga para Além do Tapete, que é o tema, inclusive, desse nosso encontro de hoje. E aí, a Sabrina tanto dá aula prática do Yoga que é médico, como também conceitual. E aí, na primeira aula conceitual que ela trouxe essa questão dos elementos, me remeteu muito aos orixás, né? Que são expressões e manifestação da natureza. E como que a gente, no passado, já trabalhava, né? Os povos, vamos falar de povos originários aqui bastante hoje, mas vamos falar especificamente agora, eu vou falar dos povos originários do Brasil, porque essa terra ela foi roubada, né? Ela foi invadida. Tinha gente morando aqui, para quem não sabe. Já existiam povos originários do país, né, no Brasil. Esses povos originários, que são os indígenas, eles já observavam como a natureza impactava neles. Por quê? Porque eles são natureza, porque nós somos natureza, porque nós somos todos esses elementos, né? E aí, quando a Sabrina traz na aula, que é para a gente observar a nossa urina, as nossas fezes, e fazer a raspagem da língua para ver como que está ali
a sua saúde através da língua ampliou completamente a minha cabeça do tipo, nossa, né? Porque a gente acha que autocuidado é skincare, né? Ou ali, uma massagenzinha, lava o rostinho, passa um creminho, protetor solar, mesmo quando a gente está dentro de casa, porque a luz, né? Emite raios que podem deixar a sua pele manchada, não, é para além, né? Autocuidado está em um outro lugar que não esse construído também por uma indústria que a gente sabe muito bem que enriquece, né? Muito. E aí, Sabrina, eu queria saber de ti como que é essa relação, né? Entender essa relação da natureza, entender essa relação com os orixás e essa relação dos elementos da natureza. Eu costumo dizer assim, que no começo eu buguei um pouco, né? Porque eu sou bandista, né? E a gente, dentro do terreiro que eu frequento, a gente tem um culto aos orixás. Então, quando eu comecei a estudar a filosofia hindu, indiana e tal, e aí tem todos os deuses indianos e tal, primeiro eu olhei aquilo e falei, nossa, gente, primeiro eu fiquei meio maluca, né? Alguns anos atrás ainda não tinha, né? A cabeça um pouco mais conectada, assim. Eu olhei aquilo e falei, nossa, é muita coisa, um de lá, um de cá, né? O que está acontecendo? Hoje eu entendo que esses elementos, orixá é elemento da natureza, né? O orixá, ele vibra em mim, cada célula do meu corpo, como vibra na cachoeira, como vibra na mata, né? Então, assim como são os elementos, assim como são os neteru, né? Que é o que a gente chama no antigo Kemet, no antigo Egito, na verdade, no Kemet, esses princípios da natureza, né? A gente está falando de África há mais de 5.000 anos atrás, né? E aí eles traziam como princípios da natureza, força viva da natureza, o Neteru, né? Os Neteru, que são os Neter, que nada mais é do que hoje, né? Na minha visão, um pouco depois de Yorubá, são os orixás, né? São princípios da natureza, são 5 elementos, né? Então, os orixás, eles trazem também essa força do elemento fogo, do elemento água, né? E é só a gente olhar para isso e falar, bom, tá tudo aqui. Então, quando eu falo de Ayurveda, eu estou falando de orixá, né? Quando eu estou falando de 5 elementos, eu estou falando de orixá. Quando eu falo de Kemet, de yoga kemético, eu também estou falando de orixá, porque eu estou falando de natureza, se eu estou falando dessa conexão, né? Porque essa separação, ela é muito ocidental. Se a gente for observar os povos originários, tanto aqui no Brasil, né, os indígenas, quanto os antigos egípcios, né, os queméticos, eles já sabiam disso, né? Os povos africanos de cultura iorubá já sabiam disso, que a gente é a natureza, que está tudo aqui, né? Se eu tiver alguma questão, né, com a natureza, se a gente tira a água, a gente não sobrevive. Se a gente tira as matas, a gente não sobrevive. E é isso, né? Não tem essa separação. Essa separação, ela é muito ocidental, ela não é... E é muito adoecedora, né? E faz esse estrago que a gente está vendo que está acontecendo agora, quando a gente acha que a gente pode separar as coisas, né? Na verdade, a gente não pode. As consequências disso vão vir, né? Quando você tem uma queimada desse nível, quando você tem uma destruição, né, desse espaço que é a natureza, a gente está destruindo a gente. Então, um pouquinho da gente vai adoecendo e vai morrendo com tudo isso, infelizmente. É incrível isso, né? E quando a gente começa a fazer essas ligações, a gente começa a entender mesmo. Eu sempre falava assim, quando as amigas estão próximas assim do 9º mês de gravidez, eu sempre dou uma olhada no calendário e falo da lua, e tem minha sobrinha Bárbara, até no chat, ela sempre brinca, essa coisa da lua, eu falo, mas é porque é a mudança do eixo da Terra. A gente está tendo uma mudança de eixo, por isso que interfere, sim, no nosso corpo, né? Então, quando a gente começa a entender essas ligações, a gente começa a conviver melhor com a gente e com a natureza, que é esse todo, né? A gente começa a conviver melhor com o universo. A gente fala de quando o dia está mais chuvoso, né? Está mais nublado, que a gente acaba baixando um pouquinho, ou a gente fala também das fases da lua, o quanto interfere, e entender isso parece que é como se a gente tivesse
uma varinha mágica, né? Que a gente usa para nos favorecer, né? Porque geralmente nas histórias de contos de fada, a varinha mágica favorece o outro, né? Nunca a fada madrinha, coitada. Ela está sempre ali favorecendo um outrem que não ela mesma. Sendo que ela tem uma varinha mágica, eu transformaria minha vida. Estou num momento bastante eu, inclusive. Mas é como se a gente tivesse essa varinha mágica, né? Quando a gente começa a imaginar essa relação nossa com todo esse universo e com essa natureza. A Trigatinha mandou uma pergunta. Ela falou assim: eu sempre fui curiosa para conhecer o tratamento Ayurveda, mas sempre foi algo muito caro. Gostaria de saber se está mais acessível ou se ainda é muito estilizado. Respira. Inclusive, né, eu, né, uma mulher preta, periférica, tendo contato com a Ayurveda, nessa minha primeira consulta, eu tinha saído da publicidade há pouco tempo, tinha uma grana para investir, e investi alto nisso, para, né, a época, e até hoje seria uma boa grana. Mas a gente sabe que isso não é a realidade, né, de boa parte das pessoas. É um universo ainda, apesar da gente saber que não é uma filosofia europeia, mas ela vem para a gente quase que como, né? Parece uma vertente. Na verdade, isso é para a população mais carente, isso serve muita gente na Índia, mas aqui, para a gente, ainda é uma coisa muito elitizada, é caro, que não deveria ser, porque o que a gente faz é observar e olhar dentro do nosso contexto o que a natureza está me dizendo, né? Então, o que a natureza está me dizendo sobre mim? Como que eu observo isso? Então, isso não era para ser uma coisa tão cara, mas ainda é, os cursos são bem caros também, mas já está melhorando, assim, eu quando dou consulta com terapias ayurvédicas, eu tento ao máximo favorecer as pessoas que chegam até mim, que não têm, né, condição de fazer um tratamento, porque assim, o tratamento ele não é só a alimentação, o Ayurveda ele vai, quando você vai fazer um tratamento ayurvédico, muitas pessoas vão para retiros, e aí lá você tem as massagens, né, os panchakarmas, que são processos para você desintoxicar, mas a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o acompanhamento ele dura 30 dias, e aí a gente vai trazendo ali numa parceria, né, com a pessoa, essa desintoxicação bem aos pouquinhos. Então, olhar a língua, limpar a sabura, olhar a urina, olhar as fezes, então tomar uma água morna, observar que também, que a Paula trouxe, que é bem interessante, assim, a gente pega algumas coisas da moda e aí vai fazendo aquilo diariamente por, sei lá, 4, 5, 6 meses. O suco verde com as mesmas coisas durante um ano inteiro, né? Eu não sou a mesma pessoa amanhã do que eu fui hoje. Então, como é que eu posso passar 6 meses tomando água morna com limão, suco verde e depois... Entendeu? Isso é falta de observação. Então, quando a gente tem esse diálogo, né, dentro e aí a gente consegue fazer uma coisa mais simplificada, super efetiva, e vou te falar, muito mais efetiva do que você se recolher lá por uma semana, por 20 dias, 15 dias num local, né? E fazer um panchakarma, que é essa detox meio que, né, profundo, e depois você sai e vai tocar sua vida como se nada tivesse acontecido e voltar a se intoxicar de novo, né? Então, aos pouquinhos, devagarzinho, eu acredito que sem desequilíbrio, porque quando a gente radicaliza, a gente também está buscando, a gente também entra num desequilíbrio, né? Então, a gente consegue fazer um processo que fica mais barato, mais possível e, na minha opinião, muito mais potente, porque você começa a observar que na tua rotina, o que eu faço na minha rotina, que eu posso, dentro dessa minha rotina, administrar. Então, eu não tenho capacidade de tirar nada, que é o que eu falei para todas as pessoas que eu dei consultoria durante a pandemia, né? Eu não vou pedir para vocês tirarem nada, porque a gente já está quase sem nada, né? A gente está numa situação muito... muito limite, né? Então, tirar coisas pode ser muito mais doloroso. Então, vamos colocar, né? Ao invés de a gente tirar, então coloca um balde de frutas, então coloca uma semente diferente, né? Traz um suco, traz um outro shot, traz mais um chá. Então, a gente vai conseguindo, de uma maneira mais fluida, mais natural, fazer alguns ajustes, né? E isso é muito em parceria. Assim, a gente faz um processo muito pequeno de dar as orientações, mas isso é de fato com a pessoa, tem que estar disposta
a estar atento e se observar. Eu acho também, não sei se você pode falar um pouquinho, Sabrina, dessa questão de ter um significado, né? De não estar fazendo isso, porque às vezes a gente está achando que é uma coisa nossa, né? Mas a gente não percebe que às vezes é a sociedade que está nos impondo, assim, né? Então, acho que é uma questão de ter um significado efetivo para a sua vida, né? Acho que essa coisa, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, assim, quando a gente pensa em saúde, né, é nessa longevidade. Toda vez que eu converso com alguém sobre isso, tudo que a gente faz aqui hoje vai refletir na Sabrina daqui 10 anos. Então, a gente precisa entender que esse processo, ele é lento, ele precisa ser delicado, gentil, e ele precisa ser verdadeiro, que é o que você está falando. Então, não é para caber na roupa do verão, sabe? Essas coisas, assim, que a gente entra nisso, porque é natural, a gente acaba fazendo isso, porque a gente fica pressionado e quer entrar naquele padrão que a gente nem... Isso é muito legal, assim, quando a gente entende a nossa natureza, a gente sai desse padrão. A gente entende e respeita a natureza que eu nunca vou ter uma perna fina para botar uma mini saia, que esse era o meu sonho, viu? Eu achava linda essas pernas longilíneas, com mini saia, eu achava isso um arraso. Eu tenho perna grossa, quadril largo, eu não vou encaixar nisso. Então, quando a gente entende que a minha natureza, ela é essa, eu vou ser gentil com a minha natureza, né? Eu vou respeitar isso e eu vou trabalhar para que eu viva bem daqui 10 anos. Então, o que eu faço hoje é para o espelho que eu vou ter daqui 10 anos, sabe? Eu gosto sempre de pensar dessa maneira. Você vai ter um efeito em 3 dias? Pode ser que você tenha, isso é muito legal, na disposição, mas é uma construção que, de fato, a gente vai ver isso daqui a algum tempo. Então, sair do imediatismo é a primeira coisa, assim, para que você observe a saúde de uma maneira mais integral, que é o que a Lu falou no início, né? O yoga também não foi uma coisa que eu estalei o dedo e, estou praticando, né? Eu levanto a perna e vou lá. Não é isso. Mas quando a gente entende um pouco que lugar está o meu corpo, aonde eu quero chegar com esse corpo daqui 10 anos, a gente consegue fazer também esse movimento, né? De literalmente de trazer movimento para o meu corpo, de movimentar as energias do meu corpo. Né? O yoga, ele não é para que eu leve a minha perna lá na cabeça. Legal se eu fizer isso, bacana. Mas está muito para além disso, né? Eu preciso levar a minha energia lá para cima, né? É isso que a gente tem que entender, assim. Então, é uma construção que eu acho que ela é muito, tudo que a gente faz com mais gentileza, com mais tempo, com mais observação, ela não é radical, ela vai ter mais bons frutos e vai ser para longevidade mesmo. Então, quando eu penso em saúde, é uma saúde para que eu envelheça bem, para que eu tenha disposição, né, para que eu consiga ter autonomia na minha velhice. Paulinha tá aqui cheia de fãs no chat, estreia, todo mundo te elogiando, falando que você tá maravilhosa. E aí, seguindo essa linha, tem uma pergunta, tem uma reflexão e uma pergunta do Noisidi, que também é parceiraço, Noisidi, bocada forte também. Ele fala o seguinte, sabe? Ele fala que é uma pergunta genérica, mas acho que traz um pouco dessa reflexão que você trouxe agora no final. Que dicas vocês podem dar para que possamos seguir em frente em meio a um mundo tão cheio de egoísmo, negativismo e violência? Tem sido tudo muito difícil. Eu acho que a pandemia intensificou também isso, né? Que dica você traz, Sá, para uma positividade? Eu não consigo usar outra palavra, né? Eu estou tentando encontrar um outro termo, mas uma positividade tóxica que tem aparecido aí e que às vezes não ajuda, né? Afunda a gente. É aquela coisa que você falou dos extremos, né? Você corta todas as comidas, começa a fazer uma dieta, daqui a pouco você rompeu, você vai desesperado comer 300 pacotes de bolacha. Às vezes, no começo da pandemia, a gente ficou numa positividade tóxica e agora que a gente está vendo que a coisa está se arrastando mais do que a gente previa, acaba vindo um negativismo tão pesado quanto aquela positividade que a gente tentou ter no começo. Assim. Que dica você dá para dar uma alimentada nesse eu que precisa de tanto amor?
É bem complicado, né, Lu? Porque a gente compra muito essa ideia, né? Essa good vibe, essa turma namastê. E a gente acaba não se enxergando nesse lugar, né? Então, eu mesmo, eu olhava isso e falava, nossa, eu nunca vou ser essa pessoa zen, sabe? Eu não falo assim com essa vozinha, eu não sou essa pessoa magrinha, eu não entro nesse, sabe, nesse padrão. E aí quando você tem um surto, quando você grita, quando você fica irritada, você fala, nossa, eu nunca vou conseguir ser uma pessoa. Porque na verdade isso é uma mentira, né? Ninguém é essa coisinha todo tempo. Nós somos cíclicos. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente se respeitar, entender que, cara, vai ter dia que você vai surtar mesmo. As emoções, elas estão aí, né? A gente é também raiva, a gente é também angústia, a gente é também tristeza, a gente é alegria, a gente é generosidade, a gente é gentileza, a gente é tudo isso. Então, quando a gente parar de demonizar essas emoções, que elas também fazem parte de nós, é claro, aí está a nossa observação. Então, ok, eu estou triste, porque a gente está num processo muito difícil. A gente está num processo do país, do mundo muito triste, né? Agora, eu preciso entender também que eu preciso sair desse lugar em algum momento, né? Olhar e ter realidade, trazer honestidade com as nossas emoções, eu acho que é a primeira coisa. Então, entender que tristeza é essa, observar que tristeza é essa. Será que eu preciso de uma ajuda profissional? Será que eu não estou triste além da conta? Né? Será que eu não estou conseguindo fazer atividades que transformem isso? E aí buscar ajuda caso esse seja o meu lugar. Se não, é a gente também entender que a gente precisa ser generoso com a gente. E se a gente não sair um pouco desse universo, né, de olhar o mundo, que a gente também, quando busca muita informação, a gente adoece, né? Quando a gente busca olhar para a vida, porque a gente precisa entender também que a gente não é só isso. Eu, pelo menos, não acredito, gente, senão eu não daria conta de estar aqui, sabe? Quando a gente pratica o yoga africano, o yoga kemético, nosso principal ponto é fazer a nossa conexão com a nossa ancestralidade, né? Com os que vieram antes de nós. Então, toda vez que eu estou num processo assim de mais entristecida com as coisas e com o tempo, eu vou lá atrás um pouquinho. E eu falo, poxa, essa galera passou por coisas tão pesadas também, e eu tô aqui num lugar muito melhor do que eles. Né? Eu consigo hoje pensar na minha saúde, no meu bem-estar, passar isso, promover isso também para outras pessoas. Então, de olhar também, né, esse chão que nos foi dado e a partir daí tentar ressignificar o que a gente está vivendo hoje. E se for preciso, desconecta, sabe? Desconecta da TV, desconecta um pouco da internet, vai buscar uma meditação, uma conversa com um amigo, sabe? Liga para alguém que você sabe que tem uma onda legal. Então, é fazer essas pequenas coisas que podem transformar isso. Então, cuidar da alimentação também é algo muito importante. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque quando a gente come melhor, a gente pensa melhor, a gente vai desembotando a nossa mente. A alimentação também vai adoecendo a nossa mente. Então, quando a gente come melhor, quando a gente come coisas que vêm mais da natureza, quando a gente sai mais do mercado e vai mais para a feira, né? Eu, de novo, estou fazendo essa conexão com a lua, com a mata, com a água. Eu estou comendo o que a terra está me dando. Eu estou sendo o que eu sou, que é mais natureza, que é mais natural, né? Então, isso também é transformador. Beber bastante água. Então, tem dificuldade de beber água, aromatiza com a água, bota uma ervinha, faz um banho de erva, sabe? Tá difícil sair da cama, faz um banho de erva, busca auxílio com alguém que pode te orientar, né? Em relação a isso, quais ervas eu posso usar, faz um chá. Enfim, a gente precisa também sair desse lugar louco, porque senão a gente não dá conta, a gente pira, não tem como não adoecer, né? Então, se retirar. Não tá dando para segurar a onda, se retira. E aí você pode ser uma pessoa melhor para sua comunidade quando você se retira um pouco para se cuidar, né? Se for o caso e for necessário, a gente precisa fazer isso de vez em quando, de tempo em tempo. Aí volta para a batalha de novo, volta para o embate de novo, porque a gente sabe que a gente precisa. Muita gente está na linha de frente para um monte de coisa, né? Para sustentar a família, então, né, de encarar o trabalho nesse contexto de pandemia, e a pessoa precisa estar na rua, precisa cuidar da vida.
Então, mas precisa também se olhar um pouquinho, assim, nem que seja 5 minutos antes de dormir, fazer uma respiração profunda, ou 5 minutos antes de acordar. A gente não precisa de 1, 2, 3 horas para isso. Então, buscar esses pequenos momentos, assim, do dia, né? E precisa fazer o esforço, gente. Infelizmente, não tem como, assim. Você precisa pôr na balança. Então, porque muitas vezes a gente está numa linha que ou eu faço isso por mim, ou eu vou pirar. Eu não vou ser boa mãe, eu não vou ser bom marido, eu não vou ser, né, bom filho, bom trabalhador. A gente precisa pesar isso também, né? E aí trazer algumas prioridades que precisa ser a gente. Em algum momento vai ser, porque se a gente não faz isso, a gente vai fazer isso de uma maneira, com uma doença, com adoecimento, porque é o que acontece, né? Quando a gente não para 5 minutos por dia, a gente pode parar por mês, a gente pode parar por uma semana, porque o corpo ele vai bugar, né? Em algum momento, isso é um fato. Eu adoro te ouvir, Sá. Eu sou uma fã de carteirinha, porque não é uma fala romantizada, né? Ah, então, vai lá, acorda, come a frutinha, faz o quê? O Instagram da Sá, você vê ela fazendo essas coisas, mas tem todo um processo. E ela sempre cita esse processo, e que a gente está em aprendizado, e que tem hora que a gente dá um passinho para trás, porque a gente precisa beber a água, precisa ficar um pouco na sombra, precisa aquietar o espírito para depois voltar. Então, é tão importante essa sua fala, porque aí a gente começa a olhar que a gente é humano, que a gente é natural, né? E por ser natural, as coisas elas levam um tempo para acontecer. Não é um processo químico rápido que foi ali pelo laboratório agilizado. É um processo natural. E por ser natural, a fermentação nossa demora um pouco mais. Você falou de desconectar, eu não ouvi a voz do Gil aqui no ponto eletrônico, mas eu estou sentindo a vibração dele de risada quando ele fala, tá vendo? Eu falo para vocês desconectarem, que ele sempre fala isso. Para a gente entrar um pouquinho no tema de Kemet e Kemetic Yoga, eu vou trazer curiosidade já, para a gente esquentar um pouquinho o papo, que é um livro que a Sabrina sempre indica, precisando entrar nessa leitura. Eu iniciei, mas não concluí, preciso, que é o livro Legado Roubado, do doutor George Greville Mona James. Esse doutor foi bacharel em artes e teologia, mestre em arte e doutor em letras. O doutor James foi o autor deste livro, que foi amplamente divulgado, que é chamado Legado Roubado, e tem uma das frases que ele colocou no livro que era: os gregos não foram os autores da filosofia grega, mas as pessoas do norte da África, comumente chamados de egípcios. Esse texto é meio polêmico, ele foi escrito em 1954, mas em cima desse texto, em 1995, o professor William Léo, ele revisou o Legado Roubado e publicou no Jornal de Educação Negra. Ele colocou a seguinte informação: em Legado Roubado, um autor com uma paixão pela justiça e a verdade defende uma tese surpreendente da qual a maioria dos leitores do pequeno volume, helenófilos em particular, irá, sem dúvida, discordar totalmente. Nesta obra, o professor James se atreve a afirmar e trabalha para provar, entre outras coisas, que os gregos não foram os autores da filosofia grega, que o então chamado filosofia grega foi baseada por princípios sobre ideias e conceitos que foram empregados sem reconhecimento de fatos roubados dos antigos egípcios por alguns gregos desobedientes e desonestos, que é o povo originário, que é o povo preto da África, do Antigo Egito. Dr. James escreveu o livro Legado Roubado durante a sua permanência na Universidade do Arkansas, uma universidade que historicamente era uma universidade preta. Então, ele fez toda essa pesquisa dentro de um ambiente também que o acolhia. Está aparecendo aí na tela para vocês tanto a capa do livro Legado Roubado como uma foto do Dr. James. Seguindo essa linha também, a gente vai indicar um outro livro, que é o da Chimamanda, que é O Perigo de uma História Única, e aí que casa muito com essa questão da gente só acreditar que a filosofia nasceu na Grécia Antiga e não foi.
a filosofia ela nasceu no Antigo Egito, na África preta. Chimamanda é escritora nigeriana, 43 anos, está entre as autoras africanas mais publicadas do mundo. Seus romances se passam no continente africano e abordam questões de gênero, raça, classe, família e afetividade. O livro é a transcrição de uma das palestras do TED Talks, então dá para ver na internet, lá no YouTube, antes de comprar o livro, se alguém tiver curiosidade. Por isso é bem curtinho. Uma leitura rápida, porém muito importante. O título resume bem o tema: o apagamento histórico que reduz culturas inteiras, estereótipos e exotismo. Então, assim, 2 livros para entender do que a gente está falando, para entender um pouco do que a Sabrina vai trazer sobre Kemet e Kemetic Yoga. É isso, né? O Kemet é o nosso maior legado, né? O nosso legado africano, e o Dr. James fala muito bem, né? É um legado roubado, né? A gente, durante muito tempo, foi atribuído muitas coisas, né, para o Ocidente, para a Europa, de um modo geral, Grécia, como ferramentas que não eram africanas e, na verdade, são, né? Sempre foram. Então, a medicina, a filosofia, a arquitetura, a gente vê nos papiros, nas pirâmides e no que a gente tem, que é muito pouco e já é muito surpreendente, né? O que a gente tem hoje do Antigo Egito, que a gente conhece como Kemet, o nome quer dizer terra preta, é muito pouco do que que já foi, né? Essa civilização, que na verdade também foi desenvolvida a partir do sul, né? Do Vale do Rapi. Então, o Kemet é essa expansão, né, dessa filosofia, desse conhecimento. Mas isso é um conhecimento africano que vinha, né, nessa trajetória ali do sul para o norte, e aí culmina nesse grupo, né, nessa cultura. E a gente tinha coisas que até hoje a gente não sabe ainda, né? Por exemplo, como os caras construíram as pirâmides, né? Com tanta tecnologia, com tanta informação de astronomia, né? De urbanismo, de tudo, né? De matemática. E aí você olha e aí você, né, aprende que é um grego o pai da matemática. Não pode ser, né? Se já existia esse conhecimento antes, como é que isso nasceu na Grécia? Não tem como nascer na Grécia, né? E nesse livro ele traz essas informações assim quase como uma denúncia mesmo, né? De gente olhar e falar, não, a história está bem mal contada. De fato, é um legado que nos foi roubado. E desse lugar, né, do Kemet, que a gente conhece como Antigo Egito, o mestre Irset, né, que é o meu mestre de yoga, que é um africano de diáspora, né, americano, ele de Chicago, ele desenvolve o Kemet Yoga. Ele estava no museu, ele já praticava o yoga, né, indiano. Ele estava no museu, se não me engano, em Londres, e ele vê a cadeira do Tutankhamon com uma escultura, esculpida uma escultura de uma postura, né, de um deus, de um neteru, de um neter, que a gente pode chamar de um princípio da natureza, que é Shu, que é o princípio que traz a respiração, que sustenta o universo, né, a atmosfera. Ele olhou aquilo e falou, cara, isso é yoga, né? Isso é yoga, isso é yoga. A postura longilínea, bem alinhada. E aí ele começou a fazer essa pesquisa. Foi a partir de então muitas vezes para o Egito. Ele junto com o mestre dele, né, acho que é Sarhapi. Eu tenho uma dificuldade com essa pronúncia. Mas eles fizeram então a busca, né, desse conhecimento, e ele desenvolveu o yoga kemético dentro do método Yoga Skills, e é pelo método que eu me formei, que é foi desenvolvido por ele, mas baseado nesse legado africano da população do Kemet, né? Que a gente está falando dessa região da África, do norte ali, que a gente tem hoje Sudão, que a gente tem hoje como o Antigo Egito. Então, as posturas são baseadas nessas imagens das pirâmides. Ele traz, né, a gente tem como divindade, mas o nome, esses são esses princípios da natureza, que são os neter, né, os neteru.
E aí tem a respiração em 4 tempos, a progressão geométrica. Então, é um yoga que procura muito alinhar a respiração com o movimento. Então, se a gente inspira, eu faço esse movimento da inspiração e aí eu levo o meu movimento. Segura, solta o ar, segura no vazio. Então, a gente tem uma respiração em 4 tempos para todos os movimentos. Isso traz um estado meditativo muito importante para a prática, né? Ele traz um yoga muito mais meditativo mesmo. Assim. Eu também tenho formação em Hatha Yoga, então, dentro da minha experiência, eu consegui fazer essa comparação. Apesar do yoga, do Hatha Yoga, ter como base também a respiração, na prática, hoje a gente quase não vê isso. Assim, né? É um yoga muito mais rápido, né? E o Kamek Yoga, ele traz esse tempo do movimento com a respiração precisando ser muito respeitado, senão não é mais Kamek Yoga, né? E esses movimentos dentro da progressão geométrica. Então, é baseado nesse legado africano, né? Então, é o yoga africano dessa região da África que o mestre traz esse yoga para nós. É desenvolvido por um homem preto, para a população preta, para que a gente se reconheça nesse lugar de curadores, né, de nós mesmos e também dos outros. Então, isso é muito importante, assim, para mim foi muito transformador. E como eu falei, né, nesses mais de 10 anos estudando as terapias e filosofias, é um espaço totalmente branco, onde a gente não se reconhecia, né? Eu estava ali, tipo, batendo na porta, né? Mas quando a gente pensa em representatividade, de um lugar onde você se sente reconhecido e confortável, nunca foi um lugar confortável, né? Nunca foi um lugar de isso é para mim, isso foi feito para mim. Então, quando eu descubro, né, que na verdade, inclusive Reiki, a gente tem imagens no Antigo Egito, nos papiros, nas paredes dos templos, das pirâmides, de uma aplicação de energia através das mãos, simbolizando o Anki, né, que é aquele símbolo que a gente traz como símbolo da vida, né, como se tivesse um elemento sendo enviado vida para essa pessoa, porque o Anki, ele é essa vida que a gente estava falando de conectar com a natureza, né? Não é só vida, não é só viver, sobreviver, né? Mas é uma vida com vitalidade, uma vida com... Quando a gente faz coisas que a gente gosta, né? A gente faz um trabalho com um objetivo, quando a gente está num relacionamento que a gente está feliz, isso é Anki, né? Que o Ayurveda vai dizer que é Ojas, né? Que a gente vai dizer que é Axé também, a gente pode dizer que é Axé. Então, ter essa força, né? É muito mais do que só sobreviver, né? Então, transformar esses elementos que a gente consegue passar através da energia, né, em axé, em vida, em Anki, isso os egípcios já sabiam, eles já sabiam sobre reflexologia, eles já sabiam sobre alimentação. Então, é muito especial, assim, entender que isso é nosso, né? Isso está ali já há muito tempo, foi muito transformado, colocado em várias roupinhas, trazido como coisas novas, mas na verdade já estava lá, os caras já sabiam de coisas, enfim, que a gente nem imagina ainda, né? Há mais de 10 mil anos atrás, a gente ainda está achando, está descobrindo alguma coisa. Eu acho que o que você está falando está muito alinhado com essa questão realmente, né, da gente parar e observar, né? Quem começou a estudar porque parou para observar a posição que estava a estátua, aí foi ver, foi achar lá atrás, né? Quando você traz essa questão também da respiração, né? O tempo da respiração, de você entender o seu corpo, de você entender o seu movimento e através disso você saber que os seus ancestrais já faziam isso lá atrás, vai te trazendo toda essa conexão, né? E aí eu acho que quando você começa essa prática e entende, você sabe que você não está ali sozinha, né? Tem uma galera toda aí atrás. Total. E a gente se sente mais em casa, né, Paulinha? Não posso... eu estou num lugar onde eu vou falar Axé e Saravá e tá tudo bem. E eu toda vez que eu começo uma aula, eu peço permissão a Exu, porque ele abre caminhos, né? Então, e eu não estou falando nada que desconecte, porque se eu estou falando de África e de Neteru, de princípio da natureza, eu estou falando de Exu, princípio da natureza, né? Então, porque era uma coisa que sempre me incomodou, né? Nesse universo que eu
caminhei durante muito tempo, eu sempre faço essa analogia, que se eu colocar na porta da minha loja, que eu tenho aqui um estúdio aqui na Vila do Abraão, em Angra, eu tenho um Buda, né? Tem um Ganesha. Então, o Ganesha, ele tem uma cabeça de elefante e um corpo de humano. Tá tudo bem, todo mundo vai lá. Agora, se eu colocar um Exu, minha filha, vai ser uma coisa, né? Então, por que é que a gente está nesse lugar até hoje, né? Esse racismo estrutural também tira da gente a nossa essência, nossa autonomia, nossa conexão com a nossa ancestralidade. E isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito, porque eu sempre fui umbandista e estava lá nesses lugares onde eu sempre respeitei Ganesha como uma divindade, né? E sempre reverenciei esse lugar, mas as divindades que eu tinha como conexão nunca foram respeitadas nesses lugares, né? E em tantos outros lugares. Então, isso era uma coisa que me incomodava demais. E aí, quando eu chego num lugar, né, de gente preta, tocando tambor, né, falando de capoeira, aonde a gente vai saudar divindades africanas, aonde o candomblé, né, os orixás, tudo isso tem um lugar de respeito, né, e de sagrado. Então, se eu canto um mantra, por que eu não posso cantar um ponto? Entende? Antes de começar uma aula de yoga. Qual é o problema? Se eu estou conectando com uma divindade, eu estava conectando com o Krishna, que não tinha nada a ver com a minha vida desde que eu me conheço por gente. E estava lá, felizona, entende? Então, por que eu não posso cantar um ponto antes de começar uma prática, né? E respeitando a origem disso, né? Falando sempre de Neter, de Neteru, como a base do conhecimento do princípio hermético, mas trazendo a África que caminhou até os orixás, né? A gente está falando na minha concepção, de uma mesma coisa. Então, é por isso que eu acho que Kemek Yoga, para mim, tem essa força tão grande, porque tem verdade em mim, né? E aí, se tem verdade, eu consigo passar isso com mais verdade. Assim como o Ayurveda, que quando eu conseguir trazer isso para minha vida com mais fluidez, com menos sofrimento, com mais naturalidade, eu consigo passar isso com mais naturalidade. Eu consigo ter verdade quando eu converso com uma pessoa que vai ter bastante dificuldade com muitas coisas, como eu também tive. E como eu tenho até hoje. Então, acho que o mais importante é a gente ser verdadeiro, sabe? Verdadeiro com as nossas dificuldades, verdadeiro com esse nosso caminhar que é 2 para frente, 3 para trás, mas vamos de novo, sabe? Porque a vida não é molezinha. E quem está no batente, eu moro num lugar maravilhoso hoje, né? Mas já peguei 3 horas de busão para ir para o trabalho em São Paulo, sabe? Em pé no ônibus lotado, que se eu levantasse o pé, uma vez eu levantei e não consegui descer mais, comecei a rir, né? Porque eu tirei o pé do lugar e não consegui encaixar de novo. Você entendeu? E é para essa galera que eu tô falando, entende? Falar para uma pessoa como eu hoje, que estou aqui na beira da praia, né, tendo e respeitando o meu tempo, né? Porque isso foi uma busca e uma conquista também de muitos anos, né? E foi uma busca. Eu fiz a minha vida e vim para esse lugar, né? E eu pretendo que ela siga para o resto dela, porque isso para mim é uma coisa extremamente importante. Eu priorizei ter bem-estar acima de muitas outras coisas. Então, mas é para essa pessoa que eu estou falando. Vai pegar o busão cheio, que vai dormir 5, 4 horas por dia. Para uma mãe que está com 2 filhos pequenos, sem o pai, entende? Então, a gente precisa ter realidade nas coisas. A gente não pode ter esse romantismo good vibe que a gente conhece desde sempre, que não conecta com ninguém. E aí essas pessoas nunca vão se achar no lugar de ter saúde integral. Imagina, né? Yoga. Isso é uma coisa muito longe para a grande maioria da população. Então, a minha ideia, assim, quando eu converso sobre saúde, com saúde integral, é da gente tentar achar um lugar dentro da sua realidade que você consiga fazer pequenas transformações. E isso vai trazer um baita bem-estar, né? Se a gente troca pequenas coisas no dia a dia, isso muda bastante coisa, é muito significativo. Parece bobagem, mas não é. Faz toda a diferença, né? O chat está animado e quando o chat está animado, a gente sabe que a conversa está boa. Muito boa, por sinal. A Drivitê, que também a gente já teve a honra de recebê-la aqui no programa Oromilá, colocou o seguinte: Sabrina, vi em suas redes sociais que a maioria das práticas lá apresentadas são no mar. Para mim, o mar, seja ele qual for, tem muito impacto. Minha pergunta é:
o sal no couro, ultrapassando para a alma, é necessário de quanto em quanto tempo para o nosso físico? Cara, olha, é difícil eu dizer isso, né? Eu posso dizer para mim quanto isso é necessário, mas de um modo geral, nem que a gente. Você sabe que, ó, não sei nem se eu posso falar isso, mas já vou falar, já estou aqui, né? A Ana, minha irmã, ela participou do curso comigo, né? Ela dava o curso comigo, minha irmã é sacerdotisa de Umbanda também. E ela passou um ritual para uma menina que era pegar uma bacia, já que ela não tinha um lugar de terra para fazer, porque ela mora numa cidade, para ela pegar uma bacia de terra, colocar terra e pisar algumas ervas ali para fazer uma limpeza, né? Achei isso incrível. Então, a gente precisa de tempos, uma vez por semana a gente precisava de todo dia uma passadinha, eu não entro no mar todo dia, mas eu olho para ele, eu preciso olhar para ele, né? Então, cara, pega uma bacia d'água, bota sal grosso e pisa, sabe? Se não dá para estar no mar, se não dá para ir no mar, porque precisar, a gente precisava sempre, gente. Natureza é a gente, então a gente precisa da natureza. Então, se a gente não pode estar lá, né, com o pezinho na água, mas traz ela para você. Faz um ritual, um escalda-pés, um banho de assento, uma vaporização com útero, faz um banho de ervas, né? Faz esse ritual de pisar nas ervas na terra. Se você não tem terra, pega, acha, compra lá uma terra, bota numa bacia, sabe? Faz essa conexão. A gente precisa estar na natureza, cara. Assim, precisa do sal no couro, precisa desse axé das ervas, da natureza, das matas. E só falando uma coisa rapidinho que aconteceu comigo, assim, eu sou massoterapeuta, né? Esse é o meu carro-chefe assim, de trabalho. Eu dou aulas de yoga também, mas eu trabalho com massoterapia já há muitos anos. Quando eu morava em São Paulo, eu passava mal no início, quando eu comecei a trabalhar com isso, toda quarta-feira. E eu levei um tempo para entender que era sempre quarta-feira que eu passava mal. Eu passava mal da minha pressão cair, deu quase desmaiar na rua. E aí um dia minha irmã, Ana Maria, essa mesma, ela falou: "Você percebeu que é sempre no meio da semana? O que você está fazendo na terça-feira?" Na verdade, eu não estava fazendo nada na terça diferente dos outros dias. Eu trabalhava no spa em São Paulo, um spa muito famosinho, assim, e a gente trabalhava lá que nem condenados, né? Atendia 8 pessoas por dia, assim, era bem puxado. Eu acho que no meio da semana, sabe quando dá aquele acúmulo do sábado, domingos, né? E aí chega no meio da semana, eu estava numa baixa de energia e já um bandista, eu fazia meus banhos, tinha os meus cuidados, mas ainda assim eu tinha uma baixa de energia muito grande. Porque o trabalho com massagem é um trabalho de troca muito forte, né? Você está lidando com a energia do outro ali todo o tempo. Se você não se cuidar, você vai indo junto com ele, né? Junto com a sua mãe, com a massagem, vai indo você e sua energia. Quando eu vim para cá, e aí a partir disso, eu comecei a tomar conhecimento e comecei a reforçar os meus cuidados. Comigo, foi quando eu transformei muitas coisas. Então, eu bebo pouquíssimo álcool, eu durmo cedo. Eu tive que transformar, porque o trabalho me exigia e o trabalho é meu propósito, é uma coisa que eu amava fazer, então eu topei, né, fazer essa transformação. Mudei várias coisas, e inclusive muitos cuidados assim energéticos e espirituais. Mas o mais louco é que quando eu vim morar aqui na ilha, há 8 anos atrás, cara, eu não preciso fazer nada mais. Sim, eu trabalhei muito mais do que eu trabalhava em São Paulo. Na ilha eu cheguei a atender 10 pessoas num dia, que é uma loucura, eu não recomendo. Mas naquela loucura de não saber o dia de amanhã, logo que eu cheguei, né? Então era aquilo, eu trabalhei bastante. Eu me recupero com uma facilidade, eu atribuo isso à natureza. Eu estou no meio da floresta, uma ilha, né? Mata, mar. E então essa observação, né? Eu prestei muita atenção. Então, no máximo, se eu estou muito sem energia, eu saio do meu trabalho, eu vou para a praia, ponho o pé na água, peço para limpar e volto para casa. Eu estou muito bem no dia seguinte. Quando eu fico muito cansada e não faço isso, eu sinto no dia seguinte o ranço energético, né? Então, se a gente não tem essa... Hoje eu tenho essa possibilidade de ir lá e botar o pezinho no mar, pedir para levar, para limpar. Se a gente não tem, faz o que o mar, sabe? A gente tem o hábito no terreiro de, quando vai para o mar, traz a terra, a areia do mar, traz água do mar, quando vai para a cachoeira, traz para a gente fazer os rituais, os banhos, os trabalhos. Façam isso no dia a dia, tenham água do mar, nem que seja para você jogar um pouquinho com uma água, né, doce, mais um pouquinho de sal grosso. A gente precisa da natureza. Então, é sempre, é todo dia. Então, se não dá, vamos fazer a natureza como dá.
Nós somos a natureza, né? Engraçado que quando você estava falando aí da pergunta do Noisy D, o Gil até mandou para ele, Noisy D toma um banho de 7 ervas. E ele falou assim, eu preciso tomar uma floresta, um banho de uma floresta inteira. Aí até ele colocou um comentário, que é quando a gente tem empatia e sentimento de coletivismo, é difícil demais, às vezes, se sentir bem. Às vezes, inclusive, é impossível se sentir zen. Carpe diem é outra das filosofias que me parecem alienadas da realidade. Eu estou louco ou é a sociedade que está doente? É. E aí traz muito disso, né? Que você fala assim, a gente se conectar com a natureza, nós somos natureza, né? Então, a gente procurar dentro das nossas possibilidades. Eu vim de São Paulo, da capital, de uma metrópole maluca, estou em Brasília, que eu consumo. A Gisele vai até ficar brava, vai falar alguma coisa no chat, mas esse dia a gente estava brincando que um amigo falou assim, esse DJ tá tocando numa área rural aí do DF. Eu falei assim, para mim tudo em Brasília é meio que uma área rural. Porque é isso, assim, quando você chega aqui, você não vê aqueles grandes, aonde eu moro até que tem uns prédios, assim, e tal, mas no plano piloto, nas outras cidades satélites, você não tem esses prédios enormes, você tem uma conservação, inclusive, da natureza. Eu moro de frente para o Parque de Águas Claras, então, assim, é uma delícia de se ver e ter esse contato. E aí eu falo, quando as pessoas falam assim, volta para São Paulo, eu falo assim, imagina aquele céu de Brasília, é maravilhoso, é o que me apaixona, é o que me dá alegria, eu amo estar aqui. E me adaptei até rápido, eu acho que exatamente por causa disso. Então, a gente tentar, dentro, né, das nossas limitações, nos aproximar da natureza. Olha a Paulinha com o ambiente dela aí. Então, eu ia falar exatamente isso, né? Eu demorei um tempo para ter plantas em casa, porque confesso que né, tinha uma dificuldade do cuidado, de regar e tal, né? Mas a gente procura e acha, né? Encontrei plantas que se adaptam ao meu ritmo também, de colocar água dela com menos frequência, né? E assim, depois que eu coloquei as plantas aqui em casa, a energia é outra, assim, muda, dá uma e é exatamente isso, dá uma sensação de vida, né? De um colorido, de aconchego. Eu me sinto mais aconchegada assim aqui em casa. E aí, agora meio que tudo que eu tenho feito assim de coisas eu procuro estar perto assim das plantinhas para e fora, né, os banhos que eu também sou da Umbanda, né? Então, os banhos acompanham e são necessários, assim. Aí tem os rituaizinhos que a gente faz, aí tá muito carregado, hoje de entrar dentro de casa, dá uma passada assim na mão e deixa a coisa lá fora, enfim, né? Porque senão termina a semana, você tá lá só o bagaço mesmo, literalmente. Será que Sou Rocha? Porque Twitch tem umas pegadinhas aí dos nicknames, né? Então, eu tô vendo aqui Sou Rocha falando, mas estou pensando se não é Ana Sou. E se for Ana Sou, que eu tô achando que é, Sabrina, ela mandou a seguinte mensagem. É muito incrível sentir teu trabalho, Sabrina. No geral, existe o apagamento dos pontos da natureza como realmente são. Existe mesmo esse embranquecimento de práticas integrativas. Ainda bem que tu tá aqui. Se for a Nassou, já fica um convite, inclusive, de participar de algum Orumilá, porque a gente adora receber gente assim. E pelas trocas que Sabrina tem contigo, enfim, parceria. Então, se for você, vamos nos conectar mais. E seja bem-vindo ao programa Orumilá. E a casa está aberta também para a gente bater esse papo. A gente vai descobrir no chat se ela responder se é. Vamos ver. É isso, né? A gente vai tentando se conectar, mas é importante a gente entender que esse espaço também é nosso, é para nós, inclusive nossos ancestrais já sabiam de tudo, e a gente só está relembrando agora, né? E é importante a gente se conectar, porque essa coisa da gente ser melhor para a nossa comunidade, isso é uma coisa muito importante. Quando a gente entende, né, as nossas preocupações com a comunidade, eu vou ser mais uma pessoa adoecida na minha comunidade. Né? Então, se eu quero auxiliar a minha comunidade, eu preciso estar bem, senão eu vou ser mais uma pessoa doente nesse processo. Então, isso também é autocuidado, né? Isso também é cuidar da comunidade, quando a gente se cuida. Porque o sistema quer isso, que é um bando de gente
desequilibrada, adoecida, automático. Então, tentar sair, né, desse sistema imposto, para a gente não fazer o que os caras querem, que é adoecer. E a gente está adoecendo, né, cada vez mais cedo, cada vez mais intenso e mais forte. Então, é isso. Para que a gente seja atuante dentro da nossa comunidade, a gente precisa se cuidar, senão a gente vai indo embora, né? Chegamos a 1 hora de programa. Não é a Ana Sou, é a Bel. Bel, seja bem-vinda. Bel, a Keila fala que a Bel está sempre vendo os programas. A gente adora quem vem toda segunda curtir o Milá, continue. Hoje estamos, inclusive, aí bombando. Muitas mensaginhas no chat. Depois, Sabrina dá uma olhadinha. Fica durante a semana lá disponível o vídeo chat. Todo mundo falando Laroeixo. E para abrir os caminhos com a nossa pergunta semanal, deixo que Paulinha faça as honras da nossa perguntinha-chave, que é uma das maiores reflexões aí que a gente tem semanalmente. Eu, cada semana, tenho uma resposta, inclusive, para essa pergunta. É uma pergunta que, na verdade, a gente tira um pouquinho, né? Leva a gente também para esse pensamento, né? E a gente quer saber que ancestral você quer ser, Sabrina. Uau, né? Eu acho que eu ia estar que nem a Lu, assim, todo dia, se eu tivesse que responder, eu ia responder alguma coisa. Mas assim, né? Quando eu ouvi isso, quando eu penso dentro da minha, né? Do meu clã familiar, assim, sobre ancestralidade, e aí pensando, né, nesse conhecimento da cultura africana, descobrindo de fato a importância de saber que eu sou uma mulher preta e me colocar como tal nesse mundo, nesse país, eu comecei a buscar as minhas histórias, né, as histórias da minha família, e perguntar para minha mãe sobre a minha avó, sobre, né, os pais dela e tal. E aí eu descobri sobre a minha avó, a mãe da minha mãe, que chama Maria Mariana, que foi uma mulher que se separou do meu avô em um determinado momento da vida. Ela tinha uma casa na roça, uma casa na cidade, ela ia para a festa, para o baile, ela bebia, ela saía, ela fazia rolo, então ela levantava a grana dela. E aí eu falei, cara, que mulher, né? Imagina isso há mais de 100 anos atrás, né? Mais de 100 anos atrás. E eu fiquei pensando que correta essa mulher, sabe? Que inspiração essa mulher. E eu falei, nossa, eu queria ter conhecido, né, essa minha avó. Então, quando você me pergunta que ancestral eu quero ser, assim, eu penso que eu quero ser uma pessoa inspiradora como a minha avó, né? Eu quero ter uma história que os que vão vir depois de mim ouçam e falem, pô, que legal, sabe? E quando eu penso na minha avó, eu penso que ela deve ter vivido a vida dela, o que ela queria, porque se ela tivesse que viver o que a sociedade queria, não seria esse o histórico dela, né? De uma mulher independente. Então, e o meu avô era muito parceiro dela, eles viviam juntos, inclusive na mesma casa da roça, ela organizava um pouco a vida financeira dele também, ela era danadinha. E existia uma parceria ainda, né? Então, quando eu penso nessa resposta, e aí eu também penso na minha vida hoje, assim, eu quero me inspirar em mim, sabe? Eu quero olhar minha história, eu quero contar as minhas histórias e continuar inspirada, que isso acontece, né? Graças ao Oxalá, a todos os orixás que me guiaram até aqui. Então, eu desejo isso, assim, que eu continue me inspirando com as minhas histórias, para que quando eu vire um ancestral, eu consiga inspirar alguém. Nem que sejam os que vão vir da minha família, da minha linhagem, né? Então é isso, assim, eu acho que é esse ancestral inspirador, que eu quero ser como a minha avó, Maria Mariana. Foi para mim. Como a minha mãe é para mim. Acho que não vai ser só da sua linhagem, não. Eu já sou uma grande fã sua, da Ana, assim, Ana Maria é uma entidade viva. Eu assisti esses dias um filme, esqueci o nome, mas assisti um filme que fala do preto velho em vida, né? Que até foi quem fundou a Igreja do Senhor do Bonfim dos Pretos, né?
E ele foi um preto velho em vida. E eu olho para Ana e eu já falei isso para ela, assim, Ana, para mim você é uma entidade viva, assim, quando eu tenho a mesma sensação que eu tenho quando eu vejo minha mãe, que para mim é uma preta velha mesmo. Assim. Tem todas as características, a sabedoria e logo menos minha mãe vai estar no programa também, gente. Estou tentando arrastar a velhinha aqui para vir contar uns causos no Oromelá. E Vai é ser isso. maravilhoso. Então, e é de uma sabedoria, né? E Ana é isso, assim, Ana conversei muito, conversamos sobre banhos, conversamos sobre vida, e ela é isso, assim, e você é isso também, parceirona ali, que fica, não sei se você ficava no, parecia um carrapatinho da Ana, né? Então, ser carrapatinho da Ana te fez. É isso. Essas mulheres que me inspiram, né? A minha mãe, minha avó, minha mãe, a Ana. A Ana é minha irmã mais velha, né? Então, é um pouco minha mãe também, é muito minha mãe também. E é uma pessoa que sempre me inspirou muito, né? E é dessa fonte que eu bebo, né? A gente vai bebendo das fontes que vão nutrindo a gente. Não é? Que coisa boa e que bom que a gente tem, né? Essas gostosuras, essas maravilhosidades na vida. E a gente tem o Jabá Social, que também é um pedacinho do nosso programa para divulgar trabalhos de manas, monas e manos. Então, quer divulgar seu trabalho, manda nas nossas redes sociais, dá um toque que a gente divulga aqui sim, sem cobrar qualquer coisa, porque aqui é nosso. Construção do Oromilá é construção nossa. É aquilombamento, é para a gente ocupar lugares que precisam ser ocupados por nós. E hoje a gente vai falar da bruxaria e rabiscos. Vai entrar na telinha de vocês aí da Twitch, que é o @bruxaria.e.rabiscos, uma mana que faz cosméticos naturais e placas decorativas. Inclusive, os cosméticos que estão aparecendo atrás da Paulinha são produzidos por essa mana fofa aí, que faz esses produtinhos todos naturais, sabonetes, aromatizantes, óleos relaxantes. Então vale a pena e aí conversa muito com o que a Sabrina fala, né, da nossa conexão com a natureza. Então deem uma olhada. Posso falar rapidinho? Posso só falar rapidinho? A gente se alimenta pela nossa pele. A gente não come só pela boca. A pele é um grandíssimo órgão de digestão. Então a gente precisa, se a gente não pode comer, a gente também não pode passar na nossa pele. Isso é muito importante, a gente se conectar com quem produz coisas naturais para que a gente possa nutrir o nosso corpo e não intoxicar mais o nosso corpo. Isso é muito importante, fico muito feliz. Eu vi o Instagram dela, muito legal. Muito bom mesmo. Então, galera, sigam muito a Mana, comprem os produtinhos, vamos fortalecer os nossos. A gente já falou isso aqui outras vezes, da gente circular a grana entre a gente, da gente fortalecer os nossos, ainda mais nesse contexto que nós estamos de pandemia, em que quem tem os grandes, são os grandes produtores, aí os empresários estão abrindo loja, fazendo aglomeração e contribuindo para as milhares de mortes que estão acontecendo no país por conta da pandemia. Tem gente séria trabalhando em casa, fazendo as coisas conscientes e coisas que, ao invés de agredir o nosso corpo, alimentam tanto o nosso corpo como também a nossa alma. Então, consumam da Mana. Vou dar mais uma olhadinha aqui no chat das mensaginhas. Só acrescentar, Galera, ela manda para todo o Brasil, viu, gente? Ela manda com cartinha e toda uma querida. Aproveita. Não tem desculpa, não é só São Paulo não, viu, gente? Não. Para todo mundo pedir, eu tô até já de olho, porque tô querendo umas coisinhas. Mas estamos chegando ao final do nosso programa, já estamos com 1h20 ainda, um bate-papo delicioso. Eu quero ver esse chat aí lotado de coração, dessa gente bonita que está ouvindo a gente até agora e tudo mais. Mas quero também trazer para vocês aberto as considerações finais, Sabrina divulgar suas redes sociais e seus trabalhos, Paulinha divulgar o seu axé nessa chegada hoje ao programa Urbilá à frente, né? Porque ela estava nos bastidores, agora ela sempre esteve, mas agora ela está à frente das câmeras. Falar um pouquinho dessa sensação e das considerações finais. Quem começa? Olá, Sabrina, pode começar. Bom, eu estou aqui em Angra agora, né? Devo ficar um período relativamente longo por aqui.
Quem vier para Ilha Grande, procuro Namastê Terapias Corporais, eu atendo lá e atendo aqui também nessa unidade da praia, que eu estou numa praia chamada Camiranga. O meu Instagram é Sabrina Matos, com 2 T's, underline, né? Ire. Acho que deve ter em algum lugar aí. E normalmente, gente, eu dou aula de Connect Yoga online. Eu comecei na pandemia, montei os cursos e tal. E eu tinha uma aula, eu estava com alguns grupos, 3 grupos, né? E só que, como eu trabalho num lugar turístico, a gente, apesar de estar numa pandemia, tem um movimento crescente aqui. A gente está novembro, janeiro, dezembro e janeiro, até fevereiro é um período que eu tenho bastante trabalho. Então, eu não estava conseguindo conciliar, né, nesse mês aqui as aulas online. Então, eu estou dando um tempo, é só uma pausa. Dar aula para mim é extremamente importante. Eu vou dar aulas esporádicas, então, se vocês acompanham lá no Instagram, eu vou sempre dizer à noite, a aula da manhã, né, quando eu tiver esse tempo, para poder, isso também para minha nutrição. Então, fiquem de olho lá no Instagram, eu vou divulgar as aulas de Connect Yoga. Além de mim, tem mais 37, se eu não me engano, instrutores de Connect Yoga espalhados formados pela Casa de Maat, dentro do método de Yoga Skills do mestre Isser. Então, procurem essas pessoas nas redes da Casa de Maat, você vai encontrar lá, ou no Connect Yoga Brasil também, no Instagram deles, a gente tem uma lista bem grande de instrutores, para que a gente traga, e a Casa de Maat faz uma meditação que acontece também alguns dias, então procurem se informar. Tem várias coisas gratuitas que estão acontecendo pelas redes, né? E é isso, se conectem com vocês, porque a gente precisa, né? A gente precisa se cuidar para a gente ser um ancestral bem lembrado, para que a gente seja um agente atuante na nossa comunidade. Então, a gente fica bem para a gente, para que a gente seja melhor para o nosso clã, para a nossa família, para a nossa comunidade. Então, acho que esse é o primeiro pensamento, sabe? Que pessoa melhor eu quero ser dentro da minha família, dentro da minha casa, para que eu consiga expandir isso para os outros lugares. Então, comecem devagarzinho, comecem pequenininho, um pouquinho, e a gente vai ampliando a nossa capacidade de expandir a nossa consciência, a nossa saúde, né? Que saúde integral é isso. É ter conexão espiritual, física, energética, entender que a gente não é essa coisa completamente separada, a gente precisa se conectar, né? E entender que a gente é um ser espiritual e isso é uma passagem. Porque se não fosse, a gente estava doido aqui. As pessoas não querem que acabe, elas estão ainda enviando perguntas. Uma pergunta é: tem alguma sugestão sobre como começar yoga em casa? Cara, eu aconselho de verdade, assim, que todo mundo procure um instrutor. Assim, nem que seja para você fazer 3 primeiras aulas. Aí você vai fazer sozinho. Por quê? Existem dicas bem valiosas que você só vai ter se alguém está te olhando. Então, mesmo nas aulas online, a gente tem ali uma forma de olhar como o aluno está se movimentando. A gente fazia uma troca de me manda a imagem, fotografa, filma. Então, tem muita coisa na internet. Você vai achar muitas coisas. Se você só pode por ali, faça por ali. Mas se puder procurar um instrutor, eu sempre vou aconselhar que sim, nem que seja as primeiras, né? Para você entender a respiração, a conexão, enfim, como é o teu corpo, o teu momento, as tuas limitações, um instrutor vai te orientar melhor a trabalhar o teu corpo, a fazer com que você tenha autonomia para isso. Mas acho que antes precisa dessa orientação. Mas se não, tem muita coisa na internet. Aí é consciência ali corporal. E mais uma, Sabrina, tem algum plano para atendimento para pessoas de baixa renda? Sempre tem. Vou colocar, vou passar o contato de Sabrina para você, Trigatinha. Pode deixar. Ainda lá, a gente vai tentando alinhar. Paulinha, suas considerações? Ai, gente, estou aqui também encantada com a Sabrina, como diz a Lu, a gente é fã, porque é muito bom, né, ouvir isso, então é só gratidão por nesse primeiro programa estar aqui dividindo a telinha com você, Sabrina, então muito obrigada aí pelo tempo e pela sua disponibilidade, não só hoje, mas no curso que eu fiz, aprendi muito, então é gratidão. Agradeço novamente o pessoal do Bocada, que disponibilizou aqui esse espaço aqui do programa, e primeiramente a Lu, né, que
há um tempo atrás me chamou e aí eu embarquei nessa ideia e acredito muito. Foi o que a Sabrina colocou, né? Quando a gente acredita de coração, a gente vai. Então, só gratidão mesmo. Obrigada. Eu que sempre agradeço as pessoas que vão comigo nas minhas maluquices. Adoro. Chat aí bombando. Fran, beijo. Te amo. Obrigada por estar aqui comigo toda segunda-feira. Ti também. Tiago Gonçalves mandando beijo para mim, mandando beijo para Paulinha. Muito feliz de ter você aqui também na segunda. Gente, a gente vai para um bailinho, então não vai embora aí, sabe que é só esperar que a gente pula para uma salinha para aquele after gostosinho com Simão Malungo, que é uma delícia de DJ. E os recadinhos que a gente deixa para o final são de que toda terça-feira a gente tem algo a dizer, e amanhã, como vocês estão vendo aí na telinha, algo a dizer traz DJ Rafa. Algo a dizer tem sempre personalidades da cultura hip hop e que contribuíram muito para o crescimento dessa cultura a nível país, assim. Então, gente, curtam muito, venham, assistam, sigam nossas redes sociais, aí vocês conseguem acompanhar sempre quem são os nossos entrevistados da semana e como é a nossa programação. Algo a dizer amanhã, imperdível, a partir das 20 horas. Tem também toda sexta-feira o nosso bailinho na Vitrola com DJ Anderson Cortes e DJ Nando Cortes. Que agora é todo mundo família Cortes, a gente tá colocando sobrenome em todo mundo, deixa minha mãe ficar sabendo disso, né? Que se apoderaram do sobrenome dela, mas acho que ela vai gostar, porque ela é bem de festa e bem de farra. Então tem também o bailinho de garagem toda sexta-feira, a partir das 17 horas, com tudo que tem de melhor da Black Music, aí a gente relembrando vários momentos. Na próxima segunda-feira a gente inicia novembro preto, na verdade todo dia é dia de preto, mas como trazemos aí a memória de Zumbi, né, em dia 20 de novembro, em comemoração aí à representatividade de Zumbi, não a sua morte, mas em si a sua representatividade, vamos iniciar um novembro com um debate sobre a obra de Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, só chegar na segunda-feira que vem, 4 mulheres maravilhosas debatendo este livro, que é, ó, tudo de bom. Então, é só chegar. Se perdeu alguma edição nossa do programa Orumilá ou do Algo a Dizer, é só acessar o canal do Bocada Forte no YouTube. Não esquece de não esquece de se inscrever, de seguir o canal e de também ir lá e seguir, além de assinalar o sininho, porque assim você recebe tudo que estiver subindo lá, todas as atualizações, todas as nossas redes sociais. Então, vamos bugar o algoritmo. Começa a seguir, receber notificação, e aí você vai estar sempre atualizado do que está acontecendo aqui com a gente. Agradeço a toda a produção, a gente não faz nada sozinha, essa galera está aqui, assim, movimentando o chat, batendo papo com a gente. Agradecemos a todos que ficaram esse tempo batendo papo. Agradeço a Paula pela parceria, agradeço muito, Sabrina, assim, sou fã de carteirinha, o universo trouxe, e toda vez que o universo traz gente boa, eu fico orgulhosa e fico pensando, a minha energia tá vibrando bem, porque se tá trazendo gente assim, é porque a coisa tá boa, não é mesmo? Então agradecemos aos nossos mais velhos que abriram os caminhos para chegarmos até aqui, aos mais novos que nos fazem pensar no futuro e a quem anda do nosso lado, aos nossos pares nessa jornada. Rotep, em paz. E até a próxima segunda. Tchau, tchau, galera. Axé.